Olá pessoal, meu nome é Bruno, sou estudante do curso de Licenciatura em Letras e hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito de dois assuntos. O primeiro deles será a mudança linguística e o segundo será a variação linguística, certo? Antes de tudo isso, quero saber se vocês realmente sabem o que é, se vocês já ouviram falar e o que cada uma vai estudar assim dentro da língua portuguesa. Para a gente dar prosseguimento no nosso estudo, nós precisamos saber o que é a linguística. A linguística, gente, ela é uma ciência que estuda a linguagem verbal humana. Ou seja, ela vai estudar a forma que o ser humano se expressa através da fala, a verbalização dela, tá bom? E aí, gente, quando a gente conhece o termo de linguística, compreende o que é a linguística, nós partimos então para essas duas separações. A primeira separação que nós temos é a mudança linguística. Mudança linguística, gente, ou concepção diacrônica, será aquela parte da linguística que vai estudar a língua em determinado período da história, ou ao longo da história, através do tempo, como essa língua se comporta com mudança no decorrer do tempo. Então, assim, eu pego uma palavra que era lá do passado e vejo se ela passou por mudanças até chegar nos dias de hoje. Temos várias palavras que mudaram, várias palavras que passaram por isso, e uma palavra que eu trago para vocês hoje é a palavra você. Ela é uma palavra comum, ela é uma palavra que é utilizada por quase todo mundo, na verdade ela é utilizada por todo mundo sim. E aí, gente, essa palavra, o você, que é um pronome, né, que significa a pessoa para quem se fala, para quem se dirige, ela passou por uma mudança histórica. Lá no passado, lá no começo dessa palavra, ela não era você. Essa palavra se chamava, né, lá no português arcaico, mercê. E as pessoas, gente, que falavam mercê, que significava favor, graça ou benefício, eram pessoas que estavam à mercê do rei. Ou seja, elas estavam devendo alguma coisa para o rei. É uma pessoa que recebeu um favor, uma graça, um benefício do rei. E quando elas recebiam esse favor do rei, esse benefício, essa graça, elas acabavam ficando à mercê do rei. E aí, com o tempo, essa palavra foi mudando, eles viram isso, aí teve aquela separação, onde a palavra graça mudou e ficou sozinha, e aí o mercê foi para o outro lado, o mercê foi passando o tempo, e aí chegou na questão do vossa mercê. Como a pessoa, gente, que recebia esse benefício do rei ficava à mercê dele, eles começaram a falar vossa mercê, vossa mercê. Então eram pessoas que estavam à mercê do rei. Só que como, pelo poder hierárquico, não queria chegar só ao rei, pessoas que tinham dinheiro, pessoas que eram donos de alguma coisa, eles queriam utilizar esse termo. Então a pessoa que por uma hierarquia estava acima uma da outra, elas queriam esse termo. Então quem estava lá no topo da hierarquia queria que as pessoas abaixo delas utilizassem esse termo vossa mercê. E aí, com o passar do tempo, essas pessoas elas foram, todo mundo foi querendo, e o vossa mercê acabou caindo na popularidade. Quando o vossa mercê cai na popularidade, ela vai continuar, então o povo vai começar a utilizar vossa mercê, e a partir do momento que ela caiu na popularidade, ela foi se modificando mais uma vez. Então foi passando os anos, vários anos foram se passando, e a palavra sofre mais uma mudança. Quando ela sofre essa mudança, ela passa a se tornar o você, que é a palavra que conhecemos hoje. E aí, então, dentro do estudo da linguística, ela já diz que a palavra você pode ser que sofra mais alguma alteração, porque já temos pessoas que falam você, e já tirou o Vzinho ali do começo. Temos pessoas que já, na escrita até essa palavra vai mudar, né? Porque lá do começo ela mudou. Então tem pessoas que já utilizam apenas o VC, por conta da tecnologia está ganhando cada vez mais espaço. E essa palavra ela vai sofrendo essa mudança, certo? Então ela vai passando por todo um processo. E quando a gente compreende o que é a mudança linguística, nós conseguimos compreender então essa questão da língua, porque a língua muda. Ela vai mudar no decorrer da história. Pode ser que essa palavra que nós utilizamos hoje, ela não seja a mesma daqui 100, 200 anos. Então ela vai mudar e teremos registros, claro. E aí o segundo assunto que eu trouxe então é a variação linguística. A variação linguística, ela se torna um pouco mais fácil de estudar, porém ela é muito ampla. A variação linguística, ela pega muitas coisas. Mas antes, né, claro, precisamos saber o conceito da variação. Alguém sabe o que é a variação linguística? Ou concepção sincrônica?
variação linguística, gente, ela se ocupa das características da língua, tá? Em determinado período, sem considerar a história. Ou seja, ela não vai pegar nada do que essa língua mudou. Ela vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Ela vai variar ao mesmo tempo. Ela não vai estudar o que aquela língua já se transformou. E aí, quando a gente para pensar, o nosso país, ele é um país extenso, certo? Ele é um país muito grande. O Brasil, a extensão territorial dele é muito grande mesmo. E aí, com isso, as formas de se falar acabam sendo diferentes. Porém, não só pela questão do tamanho do Brasil, porque nós temos várias formas de variação. E é o que nós vamos ver agora, tá bom? A primeira forma de variação que eu trago para vocês é a variação regional. Essa variação regional, gente, ela acontece porque o Brasil ele é subdividido em regiões. Então nós temos lá Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E aí, gente, cada região vai ter a sua forma de falar. Uma pessoa que mora aqui no Sul, ela não vai falar igual uma pessoa que mora no Nordeste, que não vai falar igual uma pessoa que mora no Centro-Oeste, que não vai falar que mora igual lá no Norte, que não vai falar igual ao Sudeste. Então, essas 5 regiões, elas vão ter seus falares diferentes, certo? Pela questão da região mesmo. Porém, além da região, nós temos outras formas que a língua vai variar dentro do país. Uma questão é a faixa etária. Uma criança, por exemplo, de 8 anos, ela não fala igual a um adolescente de 16, que não fala igual a um adulto de 30, que não fala igual a um idoso de 80. Por questões tanto históricas, quanto por questões que é o que passar do tempo mesmo. Que a língua vai mudando, a pessoa vai conhecendo mais, certo? Outra coisa que o livro nos traz é a questão do sexo. Então, um homem, às vezes ele não fala igual uma mulher. A mulher não vai falar igual o homem. Então, é uma questão que vai variar a língua entre sexo masculino e feminino. Graus de estudo, gente, que é uma coisa assim que pega bastante na questão da variação linguística. Temos pessoas, então, que não tiveram oportunidade de concluir nem o fundamental. Temos pessoas que têm a oportunidade de concluir todo o seu estudo, todo o processo até chegar em doutorado e após doutorado, né? Então, uma pessoa, gente, que ela tem doutorado, uma pessoa que infelizmente não conseguiu concluir o fundamental, pode ser não, com certeza vai ser, né? Que elas terão um falar diferente. Aquela pessoa que não conseguiu terminar os seus estudos, com certeza ela vai trocar alguma letra, ela vai trocar alguma palavra, ela vai ter algum errinho ali na hora de falar de concordância verbal, concordância nominal. Ela vai ter algum determinado erro, entre aspas, tá? Porque não podemos considerar como erro essa questão, porque é uma variação, acontece. Por exemplo, temos a palavra varrer. Tem pessoas que não tiveram grau de estudo, ou pessoas que são de mais idade, que hoje eles falam barrer. Eles trocam o V pelo B. É uma troca de uma variação que acontece. Não podemos falar que está certo, não podemos falar que está errado. É a forma que a pessoa fala. Nós temos que levar em consideração isso. Por isso, é um tema que nós gostamos de trazer para a sala de aula, essa questão da variação linguística. Outra forma, gente, é a questão de tribos, grupos sociais. Por exemplo, lá, temos o grupo das pessoas que escutam funk, os funkeiros. Temos o grupo das pessoas que andam de skate, os skatistas. Eles, gente, eles com certeza irão falar diferente. Os funkeiros vão falar de uma forma, os skatistas vão falar de outra. Podemos compreender? Podemos. Porém, cada um vai ter a sua forma de falar. Terão palavras que serão das características do grupo deles. Mas aí, com a questão do estudo, nós saberemos também. Certo? Então, nós temos essas 5 variações que eu falei. Região, faixa etária, sexo, estudo e tribos ou grupos sociais que entram juntos. Então, podemos ver que a língua ela vai variar de diversas formas, tá bom? Eu trouxe uma frase aqui, que é de Correia, e ele diz o seguinte: nossa língua muda sempre que necessário. Precisamos ter conhecimento disso para evitar atitudes preconceituosas. Por que evitar atitudes preconceituosas? Porque no Brasil nós temos uma norma padrão e nós temos uma norma culta. Nós temos a norma padrão, norma culta, porém nós temos que considerar a variação linguística. A norma padrão, gente, é aquela que ela vai estabelecer regras de como escrever, o que vem primeiro, quem que vem depois, onde vai o verbo, onde que vai estar o pronome, onde vai estar tudo isso na questão da fala, na questão da escrita.
Porém, a variação linguística ela já vem aceita para que as pessoas falem dessa forma diferente. Nós sabemos que a forma que eu falo, por exemplo, em casa, não vai ser a mesma forma que eu tenho que falar no meu trabalho. Uma forma que eu vou conversar numa reunião, não é a mesma forma que eu vou falar, né, enquanto estiver ali, numa roda de amigos. Porque a língua, ela, gente, ela acaba se tornando flexível na hora de falar. Porém, na hora da escrita, ela é padrão. Na hora da escrita, nós temos todos os estudos da língua portuguesa para nortear a escrita da língua em si, né? Na hora que formos utilizar a escrita. Já na nossa, então, na nossa variação, nós teremos que levar em consideração a forma que a pessoa fala, independente da forma que seja a variação, para que não tenha essa atitude preconceituosa. Porque temos muita gente, muita mesmo, essa questão do preconceito linguístico. E hoje ele já é mais uma forma de preconceito que ganha espaço pela questão de como as pessoas estão falando. Porque, como eu disse, a pessoa que mora aqui no sul, como eu não seria igual a uma pessoa que mora lá no Nordeste. Eu vou falar da minha forma, ela vai falar da forma dele. E isso é uma coisa que nós já vamos ver, tá? Porque eu tenho uma proposta aqui de uma brincadeirinha que eu quero ver se vocês reconhecem de onde é a forma que cada pessoa fala. Claro, eu não vou falar perfeitamente, porque eu não faço parte dos estados ali que eu vou colocar, mas estarei lendo para vocês e vocês vão pensando como, da onde é, e vão vendo, tá? Que a forma que cada um vai se falar, que cada um vai falar, é diferente, tá bom? Então, nós levamos em questão a variação linguística sim, temos que entender que temos a norma padrão. A norma padrão ela vai existir, até mais por uma questão da gramática, mas a norma padrão ela vai existir. Teremos essa questão coloquial de onde vai cada termo, onde que vai o pronome, como eu falei, onde vai o verbo, onde que eu vou colocar o meu substantivo, a questão do ponto, da vírgula. Então ela vai existir. Na fala, como eu falei, vai se tornar flexível. E tem estados, gente, que tem palavras que são características próprias. E a própria palavra, em determinado local, ela muda. Um exemplo que eu trouxe aqui é a canoa. A palavra, gente, canoa, que todo mundo sabe o que é, né? Segundo o dicionário Wise, ela tem outras palavras que podem indicar que é uma canoa. Por exemplo, temos lá almadia, batelão, beiro, beiro, casco, dongo, galeota. São palavras, gente, que de acordo com o dicionário, ela vai indicar que é a canoa. Então muda. Se o próprio dicionário me traz isso, está deixando bem claro que muda, certo? Então vamos lá. Essa proposta de atividade para vocês será a seguinte. Então nós vamos brincar com os falares. Eu vou falar a frase, eu vou dar 2, 3 segundos para vocês pensarem, e aí eu coloco aqui a resposta, tá? Eu falo e coloco aqui a resposta da frase. A frase número 1 diz assim: Mas bah, de onde tu és, tchê? Alguém sabe de onde que é essa frase? Essa frase, gente, ela é falada lá no Rio Grande do Sul. É o sotaque gaúcho. Então, olha a forma de falar já dele. Mas bah, de onde tu és, tchê? Certo? A próxima. Ô maninha, Joilson desmentiu o pé. Alguém sabe? Sotaque baiano, lá da Bahia. Então, gente, a pessoa que falou lá no Rio Grande do Sul pode ver que ali pro número 2 ela já acabou falando diferente, né? Já mudou bastante coisa. O que é o desmentiu será o pé? Vamos pensar um pouquinho nisso. Por que ela fala Joilson desmentiu o pé? Será que o desmentiu vem da mentira, de desmentir alguma coisa? Ou desmentiu para eles já tem um outro significado em relação ao pé? Certo? Próxima frase. Tires daí, menino, tá travancando o caminho. Tires daí, menino, tá travancando o caminho. Será de onde que é essa? Essa frase, gente, ela é lá de Minas Gerais, é o sotaque mineiro. Ou seja, olha a diferença também. Tires daí, menino. Será que ela tá falando com esse tires daí? Será que é tire daí, menino? Tá travancando. O que é travancando? Trancando o caminho, será? Então, é a forma de falar deles. Tá errado? Não. Pode ser que na escrita algumas pessoas considerem errado. Mas na hora de falar isso, não está errado, porque é o sotaque deles, é a forma de falar daquela região. A próxima diz assim:
Porra, meu, não tô te entendendo. Porra, meu, não tô te entendendo. De onde será que é isso? Isso, gente, é lá de São Paulo, sotaque paulistano. Então pode ver como vai mudando. Até a questão aqui, como eu tô falando com vocês, eu estou utilizando o meu sotaque, a minha forma de falar. E aí, a próxima frase que eu trago, a frase número 5, diz o seguinte: pô aí, sei lá, bro. Só que quando eu estou falando pô aí, sei lá, bro, tô dizendo o quê? Quem será que fala isso? E será o que eu estou dizendo em relação a isso? Esse sotaque é o sotaque carioca, que é um sotaque lá do Rio de Janeiro, tá bom? O próximo. Ô bichinho, diabo é isso? Sei não. Ô bichinho, diabo é isso? Sei não. Será o que a pessoa está dizendo ali e será de onde que é isso aí? Isso aí, gente, então é lá do Ceará, tá? É o sotaque cearense. E olha então como que através dessas formas de falar se tornou tudo diferente lá do gaúcho, que foi pro baiano, que foi pro mineiro, pro paulistano, pro cearense, pro carioca. Todos falam diferente. Ninguém ali está falando da forma errada. Nós estamos levando em consideração a variação linguística regional. Pode ser que aí, quando eles vão conversar entre faixas de idade diferentes, acaba falando diferente. Então, gente, na questão da variação linguística, isso não está errado. Porque o Brasil é grande, ele é extenso, ele se desenvolveu de uma forma, cada região está desenvolvendo da sua forma. E olha o legal, gente, que até dentro de cada estado vai falar. Porque aqui no sul, por exemplo, são os 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O paranaense fala diferente do catarinense, que fala diferente do gaúcho. Dentro de uma região tem 3 variações linguísticas. Então, gente, isso se torna divertido para ver, porque muda, porque ela é bem diferente, sabe? Então, é uma forma assim da gente levar em consideração a forma que as pessoas falam, sem termos atitudes preconceituosas, como eu falei no começo. A atividade então que eu deixo para vocês é isso. Pesquisem bastante assim a respeito da variação linguística. Temos vídeos, tá, na internet que nos mostram. Coloquem lá variação linguística, vídeos. Vai explicar um pouquinho e vai mostrar como a língua varia de região para região, de país para país, não, porque daí já entra uma questão idiomática, do idioma, mas de estado para estado. Até dentro de um estado pode ser que aconteça a variação. Por quê? Temos pessoas que habitam o campo, temos pessoas que habitam a cidade. E aquelas pessoas que habitam bem no interior do estado, a região bem do campo, vai falar bem diferente daquelas que habitam a cidade. Certo? Então, gente, a proposta que eu deixei de atividade para vocês é essa. Se vemos numa próxima aula, vamos conversando sobre outros assuntos da língua portuguesa. Espero que tenham gostado, que levem em consideração essa questão da variação e da mudança linguística. E gravem, tá? Variação ela vai acontecer ao mesmo tempo dentro do território e a mudança ela vai acontecer no decorrer da história. Certo? Beleza? Então, gente, muito obrigado e até a próxima.